Bora lá, pessoal. Números complexos, divisão hoje. Bom, antes de ir direto para a divisão, a gente vai retomar algumas coisas, porque na divisão nós vamos utilizar esses conceitos que nós vimos nas duas aulas passadas, já que nós tivemos sobre os números complexos, tá? Então vou passar aqui de forma rápida, tá? Primeiro é a igualdade, né? Então aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Dessa vez, em vez de trazer só a definição, eu já trouxe um exemplo prático. Então nós temos este número complexo aqui, ó, x menos 1 mais y mais 2i e 3 menos 5i. São iguais? Então a gente iguala eles, e aí lembra o que eu vou fazer? Iguala a parte real com a parte real, certo? Só não posso juntar a parte real com a parte imaginária. Separa em duas equações. X menos 1 tem que ser igual a 3, real para real, e y mais 2 tem que ser igual a menos 5. Então lembra, ó, eu não carrego o i, tá? Eu não carrego o i, eu carrego coeficiente, y mais 2 e o 5, e assim eu resolvo. O complexo é conjugado, né? Então se o número z ele é a mais bi, a gente pode representar o conjugado só pelo nome dele, só pelo z, ou um traço em cima do a mais bi. E aí a gente sabe que é a parte imaginária que a gente vai trocar o sinal da parte imaginária. Então lembra, ele é uma simetria em relação ao eixo real. Esse é o conceito. Aqui nós temos alguns exemplos também, só para fixar. O último lá é um real puro, então notem que não houve mudança no seu conjugado, porque ele é real puro, ele não tem a parte imaginária. A letra D é um número imaginário puro, certo? Então esse ele troca. Adição e subtração segue o mesmo conceito da igualdade, né? Então a gente vai somar ou subtrair real com real e parte imaginária com parte imaginária. Então fica simples assim. Vou deixar aqui alguns exemplos de fixação também. Seria ótimo, né, se vocês passassem para o caderno, praticassem, né, para desenferrujar um pouco a mão, a caligrafia, de tanta aula online só teclando. Multiplicação, esse aqui entra de maneira fundamental nessa aula de divisão. Principalmente esta parte quando a gente tem aqui, ó, a gente vai aplicar distributiva, certo? 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes menos 2i dá menos 4i, 3i vezes 3 dá 9i. Então, nesta parte aqui, olha, mais 3i menos 2i vai dar menos 6i ao quadrado. Como o i ao quadrado é menos 1, ele vai ficar mais 6. Então, ele acaba juntando a parte real do número. Por conta do i ao quadrado é menos 1, troca o sinal e ele vira parte real do número. Beleza? E a equação foi o último exercício que nós fizemos na aula passada. Como eu falei, não tinha nem como vocês conseguirem fazer, porque vocês nunca tinham visto, né? Foi o primeiro exercício que nós fizemos. Então aqui eu trouxe mais um para ficar aí com material para vocês guardado. Então ele fala para a gente determinar o número complexo z. Então eu tenho que descobrir quem é esse número complexo z, que satisfaz a igualdade seguinte: 2e mais 5 vezes o seu conjugado é igual a 7 mais 6i. Então, vou chamar, certo? Aqui, ó, fazendo z igual a mais bi, a notação que eu mais gosto, a mais bi. Na apostila traz x mais yi, eu prefiro a mais bi.
eu vou montar a minha equação assim, ó, 2 vezes z, então 2 vezes a mais bi, mais 5 vezes o z conjugado, ou seja, 5 vezes a menos bi, igual a 7 mais 6i. Daqui para frente, tudo que nós já retomamos é, na aula de hoje. Vou aplicar distributiva, vou juntar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, separando em duas equações, e assim eu descubro que o A é 1 e o B é menos 2. Então, este número complexo Z, ele é 1 menos 2i. Bacana de fazer. E aí sim a gente entra na divisão. Retomando todo esse conceito que a gente acabou de ver, a divisão fica simples, certo? Então, notem aqui a divisão que nós vamos fazer. Então, eu tenho um Z1 dividido por um Z2, com Z2 diferente de zero, óbvio, não existe divisão por zero, mas tem que ter sempre tem que ter essa observação aqui. Olha aqui o que eu vou fazer. Olha, eu vou pegar e vou multiplicar tanto o denominador quanto o numerador pelo conjugado do Z2, ou seja, o conjugado do cara que está na parte de baixo, do número complexo que está na parte de baixo do denominador. Basicamente, foi o que eu já havia adiantado na aula passada, que nós vamos utilizar a propriedade da radiciação. Se vocês notarem aqui, é uma propriedade da radiciação. A gente já está acostumado a fazer isso com raízes. Agora nós vamos fazer com os números complexos. Então, olha lá, eu tenho 8 mais i dividido por 2 menos i. Então eu vou, entre aspas, tá? Porque o nome não é esse, mas a gente pode chamar, não tem problema nenhum. Eu vou racionalizar o número complexo de baixo, multiplicando por 2 mais i. Por que a gente faz isso lá nas raízes? Para criar o produto da soma pela diferença, certo? Para criar o produto da soma pela diferença. Mesmo objetivo aqui, para criar o produto da soma pela diferença. Por isso que é o conjugado do número complexo. O produto da soma pela diferença, a gente não precisa aplicar distributiva, se lembrar. Se não lembrar, pode aplicar, não tem problema nenhum. Estou falando da parte de baixo só, tá? Só da parte de baixo. A parte de cima, pra gente não importa, é a parte de baixo. Eu preciso tirar esse número complexo aí do denominador. Eu não posso deixar o número complexo no denominador. Então, lembrando a regra, o produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Sempre assim, certo? Ah, mas sempre menos, não importa. Pega aqui, ó. Pega o primeiro cara. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, 4. Menos, certo? Menos da operação. Menos o quadrado do segundo cara. Olha lá quando a gente volta em multiplicação. O quadrado do segundo cara é i ao quadrado. E i ao quadrado é menos 1. E menos com menos 1 vai dar mais 1. Ou seja, na parte de baixo no denominador, a gente está vendo aí que vai dar 4 mais 1, 5. Então, a parte de baixo resolvi assim. Consegui tirar, esse é o objetivo. Tirar. Então, a gente chama de divisão de números complexos, mas a gente percebe aí que é mais ou menos uma radiciação. A ideia não é dividir, e dividir do jeito que a gente costuma fazer o algoritmo da divisão. O objetivo é tirar o número complexo do denominador. Sempre, sempre, obrigatório. Não pode deixar um número complexo no denominador. E a parte de cima? A parte de cima é tudo que a gente reviu nesta aula e nas aulas passadas. Vou aplicar distributiva ali, vai dar i quadrado também que vai virar menos 1. Vou juntar a parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Se no final der para simplificar com o de baixo, ótimo. Se não der, a gente vai encerrar, certo? Olha lá, neste exemplo aí que a gente foi acompanhando passo a passo, dá.
vou colocar os 5 em evidência, vou colocar os 5 em evidência ali, vou cortar com os 5 de baixo. Colocando os 5 em evidência, vai sobrar 3 mais 2i. Está feita a divisão. Se não desse também, para fazer essa simplificação, ótimo, estaria ótimo. O exemplo 2, certo? Não vou passar passo a passo. Vou pegar a parte de baixo aqui, ó, quadrado do primeiro termo, 9 menos o quadrado do segundo, 16 e quadrado, vai que 4 e quadrado. E quadrado é menos 1, vai virar mais 4. Somou, nesse caso também deu para fatorar e simplificar. Bom, gente, é isso, tá? Aqui eu vou deixar para vocês um artigo para quem quiser saber mais, se aprofundar. É sempre bom, né? Nunca é demais a gente fazer uma revisão aí. É da plataforma Khan Academy, é um artigo, e aí é claro que depois do artigo vocês têm as práticas, certo? Então, tem como você praticar para você fazer aquilo que eu digo que é muito importante, o seu diagnóstico. Né? Antes do diagnóstico do professor, você ter o seu diagnóstico e falar, entendi os números complexos, mesmo porque vocês viram, né? Vocês notaram que é um assunto que ele não é tratado em diversos anos, diferente de outros assuntos, né, da vida escolar de vocês. Ele é um assunto específico do segundo ano do ensino médio. É o único momento que aparecem os números complexos. E no nosso caso, como nossa escola adota o terceiro ano revisão, aí sim no terceiro ano a gente retorna nele como revisão. Mas ele é um assunto bem peculiar, porque normalmente na matemática a gente trabalha em espiral. A gente passa pelo assunto, quando a gente volta, aprofunda um pouco mais, a gente sai, volta no assunto, aprofunda um pouco mais. Isso é um currículo em espiral, e a matemática trabalha muito esse currículo em espiral. E esse aqui é uma exceção, né? Vocês devem ter notado isso. Segundo ano do ensino médio, e só segundo ano do ensino médio. Então, a importância de a gente fazer esse autodiagnóstico, que a gente tem um teste de revisão, tá? Muito, muito, muito bacana. Aqui, ó, teste seu conhecimento, certo? Acho que vale a pena vocês testarem aí o conhecimento de vocês e fazerem esse diagnóstico, até para poder ter dúvida, para a gente poder trabalhar na hora da live aí suas dúvidas. Bom, hora de praticar no caderno. A minha sugestão é que vocês deixem pelo menos um exemplo no caderno, né, de vocês. Está aqui a sugestão do exemplo passo a passo para fazer o Z1 sobre o Z2, sendo o Z1 6 mais 2i e o Z2 2 menos 3i. Aqui já está a multiplicação pelo seu conjugado e tal, até chegar lá no final. E o desafio, que é o que vocês vão postar no formulário, tá? Dessa vez eu vou colocar, né, novamente como upload, para que eu veja o desenvolvimento aí desses dois desafios. Orientação de estudo, página 104, caderno 8, são 3 exercícios que nós temos, e a tarefa mínima na plataforma Plural. Beleza, meus camaradas? Até daqui a pouco. Valeu!